Porque a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Começamos mais um A Vida Podcast e nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que além de convidada é uma amiga íntima da nossa família, é uma pessoa muito amada por nós. Ela que é mãe do Davi, do Daniel, da Raquel, esposa do Ricardo. Quem é ela? Reila Kuratomi! Ah, que prazer estar aqui, amiga. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, obrigado por ter vindo, por ter aceito meu convite. Ela ia gravar comigo o primeiro episódio, né, aqui nesse estúdio. E infelizmente nós perdemos a gravação, então nós estamos gravando de novo. Mas eu quero te agradecer pela paciência, agradecer assim por estar honrando a minha vida, de ter aceito o convite, e ter vindo de novo É sempre bom gravar. estar aqui com você, Ai, viu? obrigada. Vamos lá, vamos começar de pergunta? Vamos. Conta pra nós! Como que foi a sua trajetória? Hoje eu sei que você é assim, uma mãe exemplar, é uma pessoa de exemplo no que diz a serenidade, é uma pessoa centrada. Conta pra nós como que começou a sua trajetória, como que você conheceu Jesus, como que você conheceu o Ricardo. Conta pra nós um pouquinho da sua vida. Então, como você já falou, né? Sou a Reila Kuratomi, filha amada de Deus. Atuo na área como psicóloga e coaching. E sou mãe do Davi, do Daniel e da Raquel, esposa do japonês mais lindo desse mundo, Ricardo Kuratomi. E esse tema que você falou é muito relevante, chaves que abrem portas, né? Como nós precisamos ter as chaves certas para nós abrirmos portas, né? É verdade. E como você falou, como eu conheci Jesus. Às vezes, eu tenho certeza que muitas pessoas que vai estar nos ouvindo, amiga, nasceram num lar cristão, como eu, mas não é porque você nasce num lar cristão que você conhece Jesus. Eu fui conhecer Jesus de fato aos 28 anos. Eu cresci num lar cristão, mas eu fui conhecer Jesus, ter experiências com Jesus aos 28 anos. E eu falo que a partir dali eu conheci Jesus de verdade. Ele transformou a minha vida e desde então eu não largo Jesus por nada. E hoje eu me considero uma amiga de Jesus e eu falo, né, que Jesus é a minha essência. Uhum. Então, depois, né, de passar por inúmeras experiências no mundo, eu volto para Jesus e falo, né, eu faço um combinado com Jesus, um contrato com Jesus e falo, depois desse tempo, eu nunca mais saio da presença de Jesus e sirvo Ele com integridade, com um coração, né, totalmente voltado para Ele. E assim, eu que te conheço pessoalmente sei que isso é verdade, né? Que você realmente caminha na presença do Senhor. Tem um salmo que todos os dias você posta nos seus stories. E tem um quadro também que toda segunda-feira, a Reila, todas as segundas-feiras, ela faz uma live. O nome da live é Amigas de Jesus. E essa live tem edificado e tem engrandecido muito o nome de Jesus, trazendo testemunhos reais de pessoas reais que conheceram Jesus de fato e hoje vivem na presença de Jesus. O nome é lindo, né? Dá pra ver realmente que é um nome que veio do céu. Conta pra nós, o que esse salmo representa na sua vida? E o que esse quadro, essa live que você faz todas as segundas-feiras tem edificado a sua vida? O quanto tem trabalhado em você? Então, amiga, todos os dias eu falo, né? Ao acordar, eu faço meu devocional e eu vou orar. E eu falo: esse é o dia que o Senhor Jesus fez para nós, para sermos abençoadas. Você já agradeceu hoje? Porque é isso que eu falo, né? Eu falo: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez para eu ser abençoada. Obrigada por esse dia, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pela minha vida, obrigada pelo Senhor estar em mim, porque é muito importante ter a presença de Deus, né? Obrigada pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu esposo, por conta que, amiga,
durante o dia, nesse tempo que a gente vive tão corrido, a gente esquece de agradecer, né? E a gente acha que agradecer é só pelas grandes coisas. E a gente esquece de agradecer pelas pequenas coisas num dia que a gente fala ordinário, né? E que a vida está acontecendo, a gente esquece de agradecer. Né? Então, eu sempre abro o meu Instagram dessa forma, porque é isso que eu tenho vivido, né? É de fato entender que aquele dia é o dia que o Senhor fez para eu ser abençoada. E que eu tenho que ter um coração grato ao Senhor, porque a gratidão ao Senhor atrai o favor de Deus sobre mim. Então, eu tenho vivido dessa forma e Deus tem feito grandes coisas na minha vida por meio de profetizar algo que eu nem sei o que eu vou viver, mas eu já declaro que o meu dia é abençoado, porque é assim que a palavra de Deus me ensina a viver, a caminhar todos os dias. E sobre a live Amiga de Jesus, um dia eu estava em um lugar e uma pessoa muito famosa, ela falou assim, abra sua boca, se posicione, fale de Jesus. E eu fiquei parada porque eu não era ativa nas redes sociais como eu sou hoje, Elizabeth. E aí, ok, guardei e não me posicionei. E aí veio depois uma outra pessoa e falou assim, você precisa falar mais de Jesus, do que Jesus faz na sua vida. E aí eu, nos meus devocionais, o Senhor me incomodando, falando ao meu espírito. E aí eu falei, amém, eu vou fazer. E eu falei, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer nas minhas redes sociais, no Instagram? E aí o Senhor falou, faz toda segunda-feira uma live. Aí eu falei, ok, live. Qual horário? E tudo eu fui perguntando para o Senhor. E aí ele falou às 8 horas, às 20 horas da noite. Eu falei, mas qual é o nome? Aí ele falou assim, Amiga de Jesus. E o que essas Amigas de Jesus vai falar? Aí ele falou assim, todas as pessoas, todas as mulheres que eu colocar no seu coração para estar nesse quadro. E hoje eu digo que é um ministério que eu tenho, porque não é só uma live, porque para a honra e glória do Senhor, várias pessoas são impactadas, porque as lives ficam gravadas no meu Instagram, são impactadas, né, pelo Espírito Santo de Deus por meio de testemunhos, porque a Bíblia vai falar que os testemunhos edificam a nossa fé, fortalecem a nossa fé, aumentam a nossa fé. Então, Elizabeth, todas as pessoas que entram na live Amiga de Jesus, que eu convido, né, que o Espírito Santo de Deus traz no meu coração para eu convidar, elas falam das experiências que elas têm com Jesus, porque muitas vezes nós falamos de tantos assuntos e esquecemos de compartilhar o que Jesus faz na nossa vida. Então, esse é o quadro, Amigas de Jesus, e elas falam do que o Espírito Santo de Deus fez na vida dela há um tempo, ou está fazendo, ou está tendo uma experiência com Jesus em determinada área da vida. Então, é isso. É uma bênção. E o que você tem sentido, assim, especificamente? Porque, por exemplo, aqui no podcast, às vezes eu tô gravando e penso, Senhor, é mais sobre mim. Entende? Eu sinto, assim, que primeiro o Senhor trabalha em nós. Você tem sentido isso no seu dia a dia? Com certeza. Durante as gravações, quando você às vezes tem que romper, porque comigo acontece. Às vezes eu falo assim, nossa, Senhor, tá difícil, no sentido assim, às vezes é corrido, igual hoje no início da gravação. Né? A gente tem que se ajustar para se organizar, para fazer. E ainda assim, eu vejo que você tem permanência, já são 2 anos, né? São 2 anos. O que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, amiga, é sobre a constância e perseverança. Às vezes eu olho as circunstâncias e eu quero parar, eu quero desistir, porque aí eu começo a ver os meus desafios de mãe de 3 filhos, né? Às vezes tá perto da live, um tá chorando, um tá doente, né? E essa confusão toda, aí eu falo, não vou fazer não. Mas daí Deus vem, me fortalece e fala, eu que te sustento nesse lugar. Né? Então, o Senhor tem trabalhado comigo a perseverança, a constância e entender que eu não estou fazendo para as pessoas, mas eu estou fazendo porque Ele me chamou para fazer. Né? Eu estou fazendo para a glória dele, não para a glória humana, porque se fosse para a glória humana, eu de fato já tinha parado.
É incrível quando a gente consegue entrar nesse lugar, né? Do Senhor nos sustentar, nos direcionar. É um lugar realmente de segurança. E como que você tem conduzido os seus dias? Já faz quanto tempo que você mudou? 2 anos. 2 anos. Sério, amiga? 2 anos? 2 anos. O tempo voa. Nossa, então tem mais a Lives Amiga de Jesus, não? Não, 2 anos. É Dois porque anos? agora, em agosto, dia 16 de agosto, a gente faz 2 anos lá em São José. Ah, entendi. Então foi próximo as Uhum. duas coisas. Como que você tem conduzido assim seus dias? A Raquel, você mudou já Quase praticamente. grávida, né? Eu já quase Aham. fiquei grávida. Ficou grávida, em um lugar novo, né? Em uma cidade nova. Até então você não tinha saído, né, de perto de seus pais. Não. Como que você tem administrado tudo isso e ainda conseguido ser essa pessoa que você é, assim, sabe? Que transmite paz, calma, que transmite serenidade, entende? Assim, você é uma das poucas pessoas que eu olho e falo assim, gente, ela tá conseguindo ter domínio próprio, entende? Porque, assim, eu por muito menos, eu surto. E eu olho pra você e, assim, sempre essa serenidade, né? Inclusive, se você puder compartilhar o testemunho de quando você foi ganhar o Daniel, foi o Daniel? Uhum. Que o pastor Wesley sempre conta esse testemunho. Entende? De como que você consegue ter esse domínio próprio? Porque vai que tem um segredinho, né? Amiga, eu costumo dizer que é ser, como eu trouxe, né? Como eu falei no início, é você entender que você é totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. É você entrar num lugar de dependência. Quando eu voltei para Jesus, né? Porque eu tive esse período fora, como eu falei, né? Eu cresci, né, no lar cristão, mas aos 28 anos eu fui resgatada pelo Senhor. Ele me enxergou e me resgatou. E quando ele me trouxe de volta, eu tive várias experiências com Jesus e eu falei para o Senhor que eu não ia viver mais para mim. Foi quando Deus restaurou as minhas emoções, foi quando Deus me deu o meu esposo, o meu casamento. Né? Foi depois desse trabalhar que o Senhor teve comigo. É porque eu só conto esse meu testemunho, que muitas pessoas não acreditam que eu fui para o mundo, quando Deus fala para eu contar, né? Eu fiquei 6 meses no mundo e lá eu vivi muitas experiências erradas, né? Que não era comum para mim, mas passou a ser comum porque tudo que o inimigo faz é prazeroso, né? Então, eu fiquei 6 meses no mundo. E quando eu volto para Jesus, eu volto e eu faço esse compromisso com o Senhor. E eu falo, Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero ser guiada pelo Senhor. E aí eu falei para o Senhor que desse lugar eu não sairia mais. E eu viveria intensamente para Jesus, que é o que eu tenho feito desde quando ele me resgatou, ele me enxergou do mundo. Então, amiga, as pessoas falam, né, Reila, como que você consegue, né? E eu falo que é uma trajetória, é um processo de intimidade com Jesus. Eu não crio intimidade com você da noite para o dia. A gente não se tornou amiga agora. Eu conheço o seu gosto, o seu jeito, eu venho na sua casa, porque a gente criou relacionamento, intimidade. E com isso a gente vai tendo. A gente criou relacionamento e com isso a gente vai tendo intimidade. É igual com o Espírito Santo. A gente vai criando relacionamento e com isso a gente vai tendo intimidade. E aí, amiga, não vive mais eu. É ele que vive em mim, é aquele versículo, né, que Paulo diz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele começa a guiar a minha vida. Não são dias fáceis, né? Quando a gente vai falar que a gente está em outra cidade, vivendo uma nova cultura, com 3 filhos, sem família, sem rede de apoio, né? Mas é o Senhor que tem me guiado nesse lugar de tranquilidade, né? Os dias não são fáceis, são dias difíceis, mas é o Senhor que tem guiado porque eu tenho pedido para Ele. Esse é um pressuposto, né? Peça ao Senhor e Ele vai te dar. Muitas vezes a gente quer ter uma vida abençoada,
quer ser guiada pelo Senhor, mas nós não temos pedido para Ele, né? Então, as pessoas falam, Reila, como que você consegue? Não é sobre mim, é Ele que me fortalece, é Ele que tem me guiado. Agora o testemunho do dia do trabalho de parto, que o Ah! pastor te ligou. Então. Gente, olha, foco nessa história para vocês terem noção do quanto, quando você fala assim, é uma pessoa centrada. Escuta. Então, no parto, antes de ter o parto do meu segundo filho, o pastor Wesley, nosso pastor aqui de Goiânia, né, da Sans Church, ligou para mim e ele falou comigo e com meu esposo, com o Ricardo, falando sobre o GC, né, que a gente estava inaugurando o GC dentro da igreja e eu estava em trabalho de parto para ter o Daniel, e eu na tranquilidade conversando com ele, e eu falando, não, pastor, a gente vai ter o GC hoje à noite. Não, mas você tem certeza que você vai ter a possibilidade de ter o GC? Falei, vai sim, porque ia ser à noite e o Daniel já estava para nascer de dia, né? E aí ele ficou assim, surpreendido. Como que eu estava conseguindo falar com ele em trabalho de parto? E naquele mesmo dia, o Ricardo me deixou na maternidade com a minha mãe e foi para o GC e foi uma bênção, o nosso primeiro GC da Sans. E para a glória do Senhor, através desse GC, várias pessoas se converteram e foram para a Sans. Amém, amém. E assim, eu fiquei impactada quando eu fiquei sabendo da história, que eu não conhecia vocês ainda, porque quando a gente está em trabalho de parto é uma loucura, né? Então, realmente manter esse equilíbrio é só a Reila mesmo. É só Jesus, é só Jesus. E conta pra nós dos desafios que são. Eu imagino que você deve ouvir muitas pessoas falando assim, nossa, você deixou tudo pra ficar em casa, ou não sei se alguém comenta isso com você. Porque, assim, nesse mundo de hoje tem muito essa percepção de que nós, mulheres, estamos deixando de ganhar algo quando nós escolhemos cuidar da nossa casa, da nossa família. Como que você visualiza isso? Como que você responde isso? Então, Elizabeth, eu falo que é igual Eclesiastes 3, né? Vai falar, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, né? Hoje o Senhor fez eu entender, Ele me fez entender, porque não é uma tarefa fácil de você estar fazendo muitas coisas lá fora, e aí quando Deus fala, é tempo de você se voltar para o seu lar e cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Então, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, me fez entender que há esse tempo, e eu estou vivendo esse tempo, de estar dentro do meu lar, de cuidar da minha casa, é uma volta ao lar, né? De volta ao lar, né? E eu sei que é um tempo, mas quando o Senhor te revela que você tem que voltar para sua casa, você não anda com o olhar lá fora, em comparações, porque você entende o plano do Senhor para você. Porque o que Deus tem para mim, Elizabeth, não é o mesmo que Deus tem para você. Então, quando eu entendo isso e diferencio isso, eu consigo viver intensamente dentro da minha casa e dando significado a tudo que eu estou fazendo. Porque se eu faço de qualquer jeito, é pesado. Mas quando eu faço dando significado àquilo que o Senhor me chamou para fazer, é prazeroso. É cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do que Ele me deu de mais importante nesse tempo, que são os meus filhos. Mas aí você fala, Reila, você parou de fazer as outras coisas? Eu faço, eu continuo atendendo como coach. Eu continuo tendo esse meu ministério da Live Amigas de Jesus, mas de forma moderada, né? Entendendo que o mais precioso nesse tempo é cuidar do meu lar e da minha casa e dos meus filhos, mas não deixando de fazer, né, as outras coisas, mas tendo equilíbrio. A palavra é equilíbrio. As pessoas hoje, Elizabeth, elas não têm equilíbrio, né? Então, elas querem fazer um monte de coisa e no final, às vezes, não fez nada porque se vê cansada. Mas quando você tem o equilíbrio, você consegue fazer tudo de acordo com o seu tempo, a sua estação e priorizando o que é mais importante naquele tempo para você fazer. Que, no meu caso, são os meus filhos. Uau!
eu sei que você é coach, inclusive a Reila é minha coach. Como que você pode explicar para nós e para as pessoas que não entendem ainda sobre isso, sobre a construção do ser? Por que que nós estamos vivendo numa geração que a gente tem tanta necessidade de fazer, entende? Por que que nós queremos fazer tanto? E no final, igual você falou, às vezes nós estamos cansados e com a sensação de que não produzimos, porque nós não temos um significado grande. Não tem um valor grande o que nós estamos produzindo, entende? E a gente acaba sentindo, ainda ficando com aquele sentimento de falta, sabe? De vazio. Então, amiga, o que que acontece? Hoje as pessoas têm aquele pilar, né? Ser, ter e fazer. As pessoas, elas não querem ser primeiro. Elas querem ter e fazer. Então, por isso que as pessoas, elas querem ser vistas por pessoas, elas querem ser reconhecidas por pessoas. Mas quando eu entendo que eu tenho que ser reconhecida por Deus, pelos céus, né? E eu entendo o meu valor, que o meu valor não está no que eu faço e nem no que eu tenho, mas está em quem Deus me fez, na minha essência e no que o que o Senhor pediu para eu fazer naquele tempo. Não as pessoas, mas o que o Senhor pediu para eu fazer. Então, hoje as pessoas, elas querem fazer tanto porque elas querem ser vistas, né, reconhecidas, porque elas acham que o valor delas estão no ter e no fazer, mas não no ser. E aí elas se perdem. Elas se perderam, elas não têm mais essência. Porque hoje, Elizabeth, se está todo mundo pintando o cabelo de loiro, eu vou pintar meu cabelo de loiro. Se tá todo mundo colocando botox na boca, eu vou colocar botox na boca. Mas elas nem sabem se vai ficar bonito para elas. Para ela, né? Você entende o que eu tô falando? Então, porque elas querem fazer o que todo mundo tá fazendo. Porque elas perderam a sua identidade, a sua essência. Por isso que elas entram nesse lugar de ter e fazer. Para ser vistas, aplaudidas, encaixar em lugares que muitas vezes Deus falou para elas não estarem. E aí acaba que gera uma briga da essência, né? Porque você fica, assim, produzindo em algo que não te satisfaz. Porque se eu for perguntar para muitas pessoas, aquela ferramenta que a gente usa no coach, sobre quem é você, elas param e não sabem responder. Elas não sabem responder sobre quem elas são. Elas não sabem falar as suas características. Eu sou abençoada, eu sou filha de Deus, eu sou virtuosa, eu sou carinhosa, eu sou amável, né? Elas não sabem responder. Se eu perguntar 5 características, quem você é? Elas não sabem responder, porque elas não sabem quem elas são. Elas perderam a sua identidade e a sua essência. Porque elas acham que... não, quem que você é? Sou empresária, eu sou coach, eu sou psicóloga, eu sou dentista. Não. Eu não estou perguntando a sua profissão, eu estou perguntando quem você é. E a premissa disso é que eu sou aquilo que, independente de qualquer coisa, eu permaneço sendo, né? Quando eu falo assim, eu sou empresária, então e se tirar minha empresa? O que você resta? Né? Porque a empresa, ela é algo externo, ela é algo que não tá na minha identidade, no meu DNA lá não tá falando que eu sou uma empresária, entende? Então, assim, a identidade, ela tem a ver com isso, com o que vem mapeado no nosso DNA, porque não pode ser tirado, né? Exato. E é nesse lugar que nós nos perdemos, é nesse lugar que tudo fica muito pesado, porque na essência, nós mulheres, nós nascemos para cuidar, nós nascemos para acolher. Isso. E aí, quando você tá muito acelerada, você não consegue fazer isso, né? Você não consegue tá no centro da vontade do Senhor para a sua vida. É porque hoje, nesse tempo, inverter os papéis, né? As mulheres, elas querem medir força com o homem, né? Elas não acham errado de mulher, muitas vezes, ganhar mais do que o esposo. Tá tudo certo. Mas não é porque que a mulher ganha mais do que o esposo que ela tem que ser autoridade dentro de casa. Porque a Bíblia vai dizer que o homem é o cabeça e a mulher é a ajudadora. Então, ela ajuda, ela orienta, ela é intercessora, ela é abençoadora, e o marido é o cabeça. Ele que dá a última palavra, mas de acordo com você, porque você pode ajudar, amor. Olha, o que você acha? Né? Faz assim, né? Porque a Bíblia fala, a mulher sábia
edifica a sua casa. Não está falando do homem sábio, está falando da mulher sábia. Então, a mulher, ela pode ser aquela conselheira para o esposo, né? Mas para ele tomar a decisão. Porque a autoridade é dele, né? Ele é o cabeça da casa. Mas as pessoas têm se perdido nesse lugar, sabe, Elizabeth? E aí, o que acontece? Não tem um casamento próspero, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que a prosperidade, né, está ligada a dinheiro, mas não tá. Porque ela pode ter dinheiro, mas ela não tem paz, né? Ela não tem um lar estruturado, ela não tem filhos estruturados, saudáveis, né? E ela acha que ela é rica, mas não é, porque o dinheiro muitas vezes não compra, muitas vezes não, o dinheiro não compra a paz, né? O dinheiro não compra um casamento abençoado. Isso é um fato. Você deve atender mulheres também que são solteiras. E eu, particularmente, quando eu converso com algumas, eu percebo que, às vezes, hoje, a dificuldade das mulheres também de encontrar um parceiro está nesse lugar. No lugar de não conseguir resgatar essa identidade feminina. Às vezes, assim, nós estamos ocupando lugares de liderança de uma forma que nós não estamos aceitando ter alguém que seja o nosso cabeça. Diante disso que eu sei que, assim, que é um fato, você acha que isso atrapalha nosso relacionamento com Deus? Ah, com certeza, com certeza. Quando você me falou que eu atendo muitas mulheres solteiras, muitas mulheres chegam para mim, Elizabeth, jovens, e falam assim, Reila, como que você encontrou o Ricardo? Como que foi a sua espera para conhecer o Ricardo? O que você fez, né, para você ter hoje um casamento abençoado, não perfeito? Que às vezes as pessoas acham que o meu casamento é perfeito. Nossa, você é coach, ele também. Nossa, mas seu casamento deve ser maravilhoso. É abençoado, não perfeito, né? Então, aí as pessoas também me perguntam, Reila, você fica estressada? Fico estressada. Só não grito, mas você fica estressada? Fico demais. Você briga com os meninos? Brigo, mas não sou de gritar, sabe, Elizabeth? Porque aí entra os frutos do Espírito Santo, o equilíbrio, né? E daí, voltando pro casamento, as jovens chegam pra mim e falam, Reila, o que você fez? Porque tá tão difícil esperar. Aí eu falo, você tá esperando de verdade? Porque esperar de verdade, esperar no Senhor, é você não fazer nada. É Ele fazer por você, sabe? E aí, qual que é o segredo de você ter encontrado o Ricardo e tal? E por muito tempo da minha vida, Elizabeth, eu busquei pessoas, né? Eu fui ferida muito emocionalmente, muito. Porque eu fui casar aos meus 31 anos. E então, nessa trajetória, eu me relacionei com muitas pessoas erradas, né? E fui ferida emocionalmente, né? E daí, quando eu volto para Jesus, eu falo, Senhor, a partir de hoje eu não vou me relacionar mais. Eu não vou procurar mais ninguém. Eu vou estar aqui nesse lugar de dependência do Senhor, e orava ao Senhor e fiz uma cartinha para o Senhor para que o Senhor me desse um esposo com algumas características, mas acima de tudo temente ao Senhor e que me amasse e honrasse a família. E depois de 2 anos e meio, o Senhor me curou, me tratou, me amadureceu e me deu o Ricardo. Então, o que eu falo para jovens, espere em Deus. Mas espere de verdade, não espere procurando. As pessoas falam, eu estou esperando, mas está se relacionando, procurando, né? Não deixando Deus direcionar, controlar, ter o domínio lá daquela situação. E aí, quando eu falo, espera no Senhor, é você entrar num lugar de dependência. Quando eu falo espera, eu dependo. Né? E eu fico aqui quietinha, só orando, porque, Elizabeth, foi o próprio Senhor que me entregou o Ricardo, porque o nosso convívio era totalmente diferente, a nossa ambiência
se não fosse o Senhor a me apresentar o Ricardo, nunca eu iria encontrá-lo. Mas o Senhor me apresentou. Então, quando você está nesse lugar de dependência, de espera, em qualquer área da sua vida que você está pedindo ao Senhor, espere, mas espere orando. Espere dependendo do Senhor. Porque o Senhor vai fazer porque Ele é fiel. Ele é fiel, né? Então, é isso. Quando eu falo para jovens, às vezes elas estão tão agoniadas querendo alguém, e aí eu falo, você está esperando o Senhor? Qual que é o segredo, Reila? Esperar e depender que o Senhor vai fazer. Orando. Não fazendo com as suas próprias mãos, mas orando. E aí eu falo para tudo, amiga. A gente tem que esperar dependendo do Senhor. Porque tem coisas que só Ele pode fazer. Não adianta você fazer. Porque quanto mais você faz, mais você se distancia do propósito que Deus tem para você. Mais você atrasa a sua bênção. Mas tem coisas que você tem que fazer. Mas é você ter esse discernimento. Sabe? Do tempo de agir, o tempo que Deus vai agir por você. Até porque às vezes o foco tá tão grande na busca que a gente não olha pra nós. E aí quando você não olha, você não tá pronta. Aí Deus fica assim, ela tem que parar. Quando ela estiver pronta, aí eu libero a bênção. Conta pra nós como que você conheceu o Ricardo. Então, eu conheci o Ricardo, eu era maquiadora de uma pessoa que era treinadora da Febracis. E aí, ela um dia foi e falou assim, Reila, tem uma pessoa que tá orando por uma pessoa igual a você. Você é a jovem, a pessoa que ele quer. E aí, eu falei, sério? Aí ela me mostrou a foto dele. E aí eu falei, meu Deus. Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu falei assim, gente, mas que japonês bonito. Eu nunca vi um japonês bonito na minha vida. A não ser o Ricardo. E aí eu falei. Aí ela foi e falou assim: Reila, eu quero te apresentar ele. Vai ter uma palestra lá na Febracis, que era o Poder da Ação na época do livro. E eu vou te apresentar ele. Aí eu falei: tá bom. E como eu falei, né? Eu era maquiadora, eu maquiava ela e ela era treinadora da Febracis, amiga do Ricardo. E aí, Elizabeth, eu pensei que ela ia estar dando a palestra, mas ela não me falou. Era ele que está dando a palestra. E estava lotado o auditório da Febracis. Ele cabe 150 pessoas. Estava lotado. E aí eu cheguei. E aí ele estava dando a palestra. E aí quando eu vi, meu coração balançou. E aí depois da palestra, as pessoas vão falar com ele, né? Enfim. E ele me chamou no Instagram. E aí ele foi e falou assim, oi, Reila, tudo bem? Você estava na palestra hoje? E aí eu fiquei, assim, impressionada, porque ele falou comigo, me chamou no direct para conversar. E eu falei assim, estava. E a gente de lá começou a conversar. Depois a gente se encontrou. E aí, quando a gente se encontrou, ele orava, olha só. Ele orava e falava, Senhor, quando eu encontrar a pessoa que o Senhor tem para mim, a minha esposa, eu vou me emocionar e ela também. E o Senhor vai falar no nosso coração. E foi dessa forma. Ele se emocionou, eu me emocionei, porque ele estava contando o testemunho dele, de como ele se converteu, e eu comecei a me emocionar. E ele também. E o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração e no coração dele que a gente era um pro outro. Meu Deus. E depois, isso foi em junho, em agosto a gente começou a namorar. Aí a gente namorou 8 meses, porque quando Deus tem propósito, ele tem pressa para cumprir o que ele designou para você. E aí a gente namorou, noivou e casou durante 8 meses e estamos casados até hoje, né? Tem 5 anos isso e com 3 filhos, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Vocês casaram e logo já veio o primeiro? Foi, a gente casou e logo veio o Davi, porque Deus tinha um propósito. Que bênção, né? Quando o Senhor faz, a bênção é completa mesmo. E quando Deus tem propósito, Elizabeth, é rápido, sabe? Então, muitas vezes, o que Deus quer para você é de forma rápida, né? Quando você está debaixo da vontade dele. Então, é rápido. Então, o segredo é estar debaixo da vontade de Deus, né? Para que o plano dele se cumpra na sua vida. E você pode ter certeza que
Amiga, depois que eu casei, sabe assim, tsunami de coisa acontecer? Aí as pessoas perguntam, passa por problema? Demais, desafios inúmeros. Mas a mão de Deus está sobre nós, porque você está debaixo da vontade dele. Então, ele que vai direcionando, guiando, abençoando, guardando. Mas não pense que você não vai passar por desafios, vai passar. Mas você está guardada por ele, pela mão poderosa dele. É verdade. Isso que torna tudo mais leve, né? Exato. Agora conta pra nós assim, ó. Eu sei que você se coloca hoje num lugar de submissão. E a missão do seu marido é, assim, uma missão, né? De transformar vidas. Ele tá sempre em ambientes que eu tenho conhecimento que existe uma guerra espiritual. E você tá sempre ali guardando ele em oração. Você tá sempre realmente submissa ao propósito dele, né? Servindo a sua casa e também servindo ele na missão dele. Como que você testemunha isso para as pessoas que estão nos ouvindo no sentido de equilíbrio, no sentido de ter esse feeling, porque existem momentos, às vezes, de dificuldade, que eu tenho certeza que ele deve chegar na sua casa agitado, pelo número de vidas que ele trabalha. Eu sei que tem tempos que vocês ficam distantes porque ele viaja para cumprir o propósito dele. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né? E ter essa maturidade de estar cobrindo ele em oração, de estar cobrindo ele no sentido de paz, de saber que tá tudo bem. Como que você testemunha isso para que as pessoas que não conseguem ainda estar nesse lugar, para que elas consigam ir para esse lugar? Elizabeth, não tem outra coisa que eu possa te falar, a não ser te responder com uma vida de oração. Qual o segredo de tudo isso, Reila? Uma vida de oração. Uma vida de oração. Porque se eu estou aqui de pé, se eu tenho um casamento, porque são muitos desafios que a gente passa, como eu falei, não é uma vida perfeita, mas é uma vida abençoada por Deus. Se eu não tiver nesse lugar de oração, eu nem estaria aqui hoje, sabe? Eu nem estaria casada se eu não tivesse uma vida de oração. Porque são muitas guerras que nós enfrentamos, são muitos desafios que a gente enfrenta, porque a gente lida não só com o natural, mas a gente lida com o espiritual. E o espiritual é mais real do que eu e você. Então, qual o segredo de tudo isso, Reila? Uma vida de oração. E eu falo isso com muito temor ao Senhor, né? É Ele que me sustenta, é Ele que me levanta todos os dias. É Ele que me faz ser uma intercessora do meu marido, muitas vezes eu sem querer. Por quê? Eu tenho desafios muitas vezes eu fico triste com o Ricardo. E aí o natural para que você vai orar por ele? Você está chateada com ele, né? Você está triste com ele, para que você vai orar por ele? Olha o que ele fez. Mas o Senhor me coloca nesse lugar de intercessora da minha casa e do meu esposo. Nesse lugar de oração, não por mim, mas porque o Senhor me sustenta nesse lugar. Sabe, amiga? Então, te respondendo, uma vida de oração. Uau, como eu aprendo com você. De verdade. Agora conta pra nós como que você, vivendo tudo isso, imagina a sua vida daqui a alguns anos, assim, colhendo os frutos, sabe? Quando você olha pra frente e fala assim, eu sei que vai chegar os frutos. Amiga, o que eu tenho feito, né? Eu falo para o Senhor, Senhor, é que eu não me perca no caminho, né? Que eu não perca a sua essência, porque o que adianta eu ter fama, dinheiro, mas se eu não tiver a tua presença, e aí eu me vejo daqui a um tempo, porque a gente recebe tantas palavras, né, proféticas, de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer. E eu falo, Senhor, glória a Deus, mas às vezes eu fico assim meio preocupada, sabe, amiga? Falo, Senhor, daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, que se eu fazer um reviravolta, Senhor, não quero perder a sua presença, sabe? Se for para eu tirar da sua presença, do lugar de dependência, Pai, não me dê, porque o que adianta eu ter tudo isso aqui e não ter a tua presença? Tem aquela música, né, amiga? Então, às vezes eu fico preocupada, né? Eu falo, Senhor, que isso não atrapalhe o teu agir na minha vida. Mas sabe aquele medo natural, amiga? Porque eu já vivi sem Jesus. Desse lugar eu conheço. Como você também conhece. Então, amiga, viver sem Jesus
Não tem sentido a vida. E pensa assim, se a gente parar agora e ficar sem respirar, a gente morre. Igual eu vou ficar sem Jesus, eu vou morrer. Eu não consigo me imaginar sem Ele mais na minha vida. Então, daqui 5 anos, como que você se vê? Eu quero me ver na presença de Deus, na dependência de Deus. E tendo a minha família, né? Cumprindo o propósito dele, que esse é o maior desejo do meu coração hoje. Independente de ter ir para tantos lugares, fazer tantas coisas, ter a presença de Deus. Daqui 1 ano, 5 anos, 2 anos. Uau. É isso, agora vamos para o nosso Minuto Propaganda. Uau! Nós estamos com o patrocínio do Cappuccino Sec, que é um cappuccino 100% sem açúcar, com produtos naturais. Vou deixar aqui o link para vocês. Eu já servi um para a Reila, é muito bom. Muito obrigada. Uma delícia. Uma delícia. Nós já estamos caminhando para o final e eu quero agora que você compartilhe conosco a sua chave. Qual chave você libera para as pessoas que você tem certeza que se a pessoa tiver essa informação, muda o nível da vida dela, destrava o próximo nível? Tenha uma vida com Jesus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Às vezes a gente lê tantos livros, né, que a gente se perde. Mas uma chave que vai abrir portas para você é você ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, tenha intimidade com Jesus. Seja uma amiga de Jesus. Uau, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o link do Instagram da Reila para vocês irem lá conferir, assistir às lives que já ficaram gravadas. Amigas de Jesus, e também acompanhar ela toda segunda-feira às 20 horas. Tem essa live dela que é extremamente poderosa. Muito obrigada pela sua confiança. Obrigada por ter vindo regravar. Foi uma bênção. Eu tenho certeza que muitos ensinamentos foram deixados aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, te sustentando nesse lugar para que você seja porta para muitas mulheres nesse lugar, viu? Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada.